Será que eu me arrependi de ser programador? Será que eu gostaria de voltar atrás? Voltar para a engenharia civil? Então, é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje e eu vou contar um pouco a minha história, dar um overview e no final eu vou falar algumas coisas do que eu tenho visto para a carreira, quais que são minhas aspirações e etc, né? Esse é um vídeo um pouco diferente do que eu tenho trazido. Geralmente eu gosto de fazer algumas aulas, trazer um conteúdo mais técnico no canal, mas eu também acho importante essa parte de carreira e também se alinha muito com o que eu quero para minha carreira, dessa questão de poder ajudar as pessoas da mentoria e conduzi-las a um futuro melhor, né? Então vamos começar um pouquinho sobre as coisas que aconteceram antes da faculdade, né? Que até o momento que você escolhe, geralmente, né? Normalmente você não está muito preocupado exatamente no que você vai fazer pro resto da vida. E o que acontece é que quando eu era muito novo, minha família sempre me incentivou a gostar muito de matemática e, enfim, mais posteriormente física, química. E eu nunca gostei muito de português, nunca gostei muito de história, geografia. Para mim não fazia muito sentido que no colégio, geralmente, né, você tem algumas coisas que você precisa decorar alguns eventos, você precisa decorar regras de português. Isso foi uma coisa que nunca me atraiu, sabe? E eu sempre gostei muito de matemática por causa da lógica, porque você não precisava decorar, você só precisava ver o que fazia sentido e o que não fazia sentido. Eu sei que essa visão é um pouco minimalista, talvez, do negócio, mas era o que eu tinha à disposição na época, né? 12, 13, 14 anos. Então eu sempre gostei muito da lógica, isso foi sempre fato na minha vida. E física, química, querendo ou não, no ensino médio, ela puxa muito da matemática, muita aplicação de fórmula, tem sentido, mas é tudo muito simples, né? Se você for comparar com a universidade, né, e com as pós-graduações mais para frente. Aí, conforme o tempo foi passando, eu tive que escolher uma faculdade. E aqui na minha cidade não tinha tantas informações assim. Na minha família não tem muitas profissões assim diferentes. Praticamente tem alguns militares na família e essa era a minha referência basicamente sobre carreira, né? Então eu acabei escolhendo engenharia civil por ser algo mais tátil, ser algo mais assim visível. Você conseguia ver as coisas sendo aplicadas muito fácil, né? Tá no dia a dia de todo mundo. Então eu acabei escolhendo essa carreira e para mim foi muito bacana no começo porque quase toda engenharia é bem parecida, né? Matemática, cálculo, desenho. É muito matemática, cálculo, desenho, física. Então foi muito bacana para mim. E no segundo semestre já eu tive a cadeira chamada Algoritmos e Programação. Essa cadeira eu aprendi a programar em C, né? Toda aquela parte básica, laço de repetição, tomada de decisão, um pouquinho de ponteiros. E eu fui muito bem na primeira prova, eu tirei 10 na primeira prova, assim, tranquilo. E na segunda prova o professor ele deixou pra gente fazer um desafio, né? Caso a gente conseguisse cumprir o desafio, a gente não precisava fazer a prova. E bom, quando ele deu o desafio, eu passei praticamente 2 madrugadas resolvendo. E ele passou na segunda, na quarta eu já tava mostrando pra ele. E ele olhou assim e ficou: Nossa, caramba, tu tá na área errada, cara. Tu tem que vir pra parte de software, né? De ciência de dados, de sistemas por informação, alguma coisa assim. E acabou que eu não troquei, mas ali foi o pontapé inicial, sabe? O estalo inicial, a pulguinha atrás da orelha, falando assim: talvez você devesse mudar de carreira e talvez você devesse trocar e estudar outras coisas, né? E só que eu não tinha muito, eu não sabia muito bem exatamente o que era engenharia civil, eu estava recém no segundo semestre. Então a decisão naquela época foi ter continuado tentando utilizar a parte da programação em tudo que eu via na engenharia. Eu pensei, nossa, eu vou aliar esses dois mundos. Um mundo onde eu tenho bastante física, matemática, mas eu também posso utilizar a programação, né? Esse era o meu pensamento. Ah, Todavia, houveram alguns estágios e eu vi que não era bem assim, que muitas das soluções já estavam prontas, não tinha como reinventar muito a roda, não tinha muito o que programar. Mas mesmo não tendo muito o que programar, algumas oportunidades surgiram de automação. E era numa linguagem que, olha, até hoje eu não vi uma aplicabilidade, pelo menos na minha rotina, que é a Visual Lisp. Na verdade, é uma derivação da linguagem Lisp, que é super antiga, uma linguagem funcional, que você podia fazer uma rotina no AutoCAD. Basicamente, o AutoCAD ele é um programa de desenho digital e você podia criar o comando. Você tem os comandos nativos, né? Vamos supor, você quer a área de duas figuras geométricas, você tem um comando. Você quer o comprimento de uma linha que tem vários vértices, você tem um comando. Mas existem outros comandos
que você podia implementar utilizando essa programação. E era só linha de código, não era uma solução no code. Enfim, é uma coisa extremamente antiga e que acabou que eu podendo ter contato com isso, foi mais um estalo, mais um ali falando, ó, você devia ir para programação. Bom, chegando um pouquinho mais da metade para o fim do meu curso, eu resolvi entrar num grupo de pesquisa onde a gente estudava sobre métodos de elementos finitos. O método de elementos finitos é um método de resolução de problemas em análise estrutural, onde tu pega uma estrutura complexa, divide em várias partezinhas menores e aí você resolve. O custo de fazer essas partezinhas menores é que no final você vai ter que fazer um cálculo gigante, matrizes gigantes, e isso aí é um computador que faz. Se é um computador que faz, de novo, tem programação e tinha muita programação. E a gente conseguiu trabalhar bem bacana, assim. Outro momento também, eu utilizei a linguagem MATLAB, né? Não é bem uma linguagem, mas enfim. E a gente fez bastante implementações, foi uma experiência muito bacana. E foi mais um momento que eu achava, nossa, preciso ir para programação, preciso de programação. Aí quando eu estava no oitavo semestre, estourou a pandemia, todo mundo em casa. E eu pensei, não, vou acabar logo com a faculdade. E aí eu consegui finalizar a faculdade ali. No meu estágio final, no meu TCC, eu consegui também utilizar a programação de novo, via Excel. E no estágio final, eu também utilizei ali o que eu podia e eu era o cara do computador na empresa, né? Tinha um problema, nossa, entrega ali pro Cirano que ele vai resolver. E aí, já com todas essas coisas que estavam acontecendo, com todas essas dicas que o mundo estava me dando, eu estava já quase com o pé lá. E aí, o que rolou para, assim, fazer com que realmente eu fosse para programação? Apareceu num anúncio no Instagram sobre um curso de Java e React para pessoas que foram medalhistas nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática. E eu fui na época do ensino médio, então eu me inscrevi, teve bastante candidato, assim, foi uma mega publicidade que fizeram e com muita sorte eu passei. Era ministrado pela ONG Generation Brasil. A Generation, ela é uma ONG que tem em vários lugares do planeta. A missão deles é aumentar a empregabilidade entre pessoas menos, enfim, mais necessitadas e com menos recursos financeiros. E eu consegui entrar, enfim, dado que eu não estava trabalhando no momento, e consegui fazer o curso para ser desenvolvedor full stack. E mais para frente também eu descobri que tinha uma empresa por trás patrocinando e querendo potenciais alunos, que era o grupo GFT. Dentro do grupo GFT eu também fiz a entrevista, fiz o processo seletivo, passei no processo seletivo e lá eu realmente de fato comecei a trabalhar como desenvolvedor. E hoje eu estou atuando para uma empresa dos Estados Unidos, fazendo um trabalho que é totalmente em inglês, reuniões com o cliente, reuniões com equipe de outros lugares do Brasil e outros lugares fora do Brasil também, como o México. E é uma experiência muito bacana, assim, foi realmente, eu estava num setor de engenharia e fui indo e consegui finalmente virar um desenvolvedor de software. Hoje eu sou desenvolvedor back-end. E se eu me arrependo? Com toda certeza não. Toda certeza eu não me arrependo. Porque eu acredito muito. Você sempre tem que olhar para a história. É muito difícil você conectar dois pontos olhando para frente. E é muito mais fácil você conectar os dois pontos olhando para trás. Só que você tem que entender que a sua vida vai ter um bom tempo você tem um bom tempo de vida, você tem muita vida pela frente ainda. Então muita coisa pode acontecer e você tem que pensar que em algum momento tudo vai fazer sentido, sabe? E o que eu trago disso é que a gente nunca sabe exatamente por que a gente está fazendo, por que a gente está no momento atual. Mas com certeza, numa hora vai fazer sentido. E se não faz sentido, você pode procurar pessoas que estão na área que você quer trabalhar, conversar com colegas, tentar ver, utilizar a internet da melhor forma possível, que é você indo atrás de informação, né? Hoje em dia, você pode conhecer uma pessoa que está morando lá no Canadá ou está morando na Tailândia e você quer saber como é o dia a dia dela porque você quer ir morar, corra atrás, pesquisa, coloca a cara a tapa, seja uma pessoa assim, ó, totalmente sem vergonha, porque não tem assim, não tem problema de você perguntar, sabe? Você se expor. E é isso, gente. É isso. Um dos motivos de eu ter criado esse canal, inclusive, foi para expor, para tentar
aprimorar minhas ideias, aprimorar o jeito que eu ensino, aprimorar o jeito que eu me comunico e só tem dado bons resultados. Eu estou muito satisfeito com o meu emprego e muito satisfeito também em estar ajudando e disponibilizando essas aulas e essas conversas aqui. Bom, se você quer continuar esse papo, pode comentar aí na aba dos comentários, se inscreve no canal e eu estou dando mentoria gratuita através do projeto Sessão de Mentoria. Se você quer, ainda tem muitas vagas, ainda tem alguns profissionais habilitados e disponíveis, é só você clicar no link da descrição, beleza? Me adiciona lá no LinkedIn, tá na descrição também. Obrigado, até mais!